Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate desta noite, falando sobre os rolezinhos. Aqui comigo no estúdio, o Breno Melaragno, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro. A Ivana Bentes, pesquisadora e professora de comunicação da UFRJ. O Jorge Luiz Barbosa, doutor em Geografia pela Universidade de Barcelona e também coordenador do Observatório de Favelas, ONG, que atua aqui sobretudo na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. E também pela internet, nós estamos aqui com o Daniel, com o Maicon, com o Márcio. E agora eu me perdi aqui, cadê o nome da turma daqui a pouco? E o Thiago também. Muito obrigado, Pablo, nosso editor, confirmando. E agora eu vou começar este bloco chamando algumas fotos que a gente viu na internet, assim como o fenômeno rolezinho está repercutindo. Está aí, ó, algumas fotos de como o fenômeno está repercutindo, como meios de comunicação de outros países, como é o País, estão mostrando aí as informações sobre esse debate, né, no país como o Brasil, um rolezinho no Shopping JK contra a proibição. Temos aí também repercussão no Le Monde, mostrando aí fotos com muitas pessoas nas escadas do shopping. Na BBC, trending rolezinhos aí no Twitter, mostrando ali como o Estado brasileiro vai mostrar aí essa controvérsia, né, que eles consideram ali flash mob, né, essa movimentação de muitas pessoas. E a você de casa também, o nosso convite a participar aí, ó, a página do canal Futura no Facebook bombando. Mande a sua pergunta, mande o seu comentário, que nós rapidamente passaremos aqui para os nossos entrevistados. Sobre essa foto, a gente vê ali, pedir para a Natasha botar novamente uma foto de seguranças ali do shopping armados, obviamente confrontando ali jovens. Isso é uma situação muito delicada, né, Jorge? Você que está aí sempre envolvido com debates a respeito das causas e consequências da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui a experiência de unidades de polícia pacificadora sendo implementadas em algumas comunidades, mas essa é uma situação de confronto, né, que está sendo realizada na consequência de um ato e não na sua causa, né? Como é que se lida com uma situação como essa dentro de um ambiente fechado? Olha, essa opção pelo confronto, ela não é boa em lugar nenhum, né? Ela é uma opção que ela não negocia, ela não estabelece mediações, ela não constrói absolutamente nada a não ser truculência, né? Violação de direitos, né? E esse é o caminho absolutamente equivocado para tratar manifestações, episódios ou mesmo, né, situações como essa, né? Então, primeiro, não se trata, né, questões como essa com polícia, se trata com política, né? Então, se nós olharmos, né, a distribuição de muitos shopping centers, onde aconteceram, por exemplo, os rolezinhos em São Paulo, são shopping centers que localizaram-se em periferias, né? Em periferias, como os jovens falaram, desprovidas de equipamentos públicos de qualidade, que permitam esses jovens se conhecerem, se reconhecerem, praticarem, inventarem a cultura. Ou seja, esses jovens estão em busca de espaço de visibilidade. Portanto, quando eles vão ao shopping, num rolezinho, eles vão em busca de quê? De encontro, de diferentes, né? Eles vão em busca, né, de possibilidades outras e de construir a sua visibilidade enquanto um ser social, né? Então, afinal de contas, qual é a possibilidade da gente construir novas sociabilidades numa sociedade desigual que estabelece que o critério de ser mais ou menos cidadão é a partir do consumo, né? Então, é isso que está posto na nossa sociedade. E fenômenos como o rolezinho, as manifestações de julho do ano passado, né, e uma série de outras expressões, né, que nós estamos vendo, onde a juventude ela ganha cena pública, né, e nós temos uma incapacidade e uma indelicadeza de trabalhar com o jovem. Breno, a classe média, sobretudo, né, a classe média mais arraigada de alguns valores, obviamente, como a Ivana trouxe aqui, de segregação, às vezes pode demonstrar que não quer se misturar, obviamente a gente percebe isso, né? Quem consome produtos em shopping center, obviamente, pagando ali 50, 100, 150 reais, você pega essas promoções de Natal ali, o cidadão tem que consumir 200, 400, 800 reais para poder participar de determinado sorteio. Você acha que esse conflito, obviamente, já é histórico, se acirra
numa situação como essa? Com certeza tem isso e com certeza tem a sensação de insegurança, né, dessa classe média, da classe alta que está dentro do shopping, com a notícia de que está vindo um rolezinho, né, tem essa sensação infeliz do medo. Né? Agora, aqui no Rio, né, como organizaram os rolezinhos em apoio aos rolezinhos de São Paulo, né, aqui no Rio também é suscitado mais uma questão. Né? Se é pertinente em ambiente privado aberto ao público manifestações políticos ideológicas, né? Como foi noticiado que ocorreu em Niterói. Né? Então, quer dizer, entra também essa questão polêmica, né? Se cabe ou não manifestação política dentro do movimento rolezinho, né? Porque me parece que aqui no Rio a motivação, pelo menos o que deu início a isso, foi um apoio ao movimento. Essa é uma linha muito tênue, né, Ivana? A gente percebeu nas manifestações de junho, julho de 2013, um certo aproveitamento de determinadas entidades de classe, até partidos políticos, de entrar nas manifestações que estavam começando de forma horizontal, sem liderança, e isso foi ganhando um outro contorno. Você vislumbra uma situação parecida ou não? O rolezinho tem uma outra característica? Eu acho que não pode ter essa regra, né? Se você tem uma situação de injustiça no shopping center, vai ser dentro do shopping center que vai ter que ter manifestação política. Não existe nenhuma regra. Você está chamando de injustiça o que exatamente? Sim, não, a segregação, o impedimento, a suspeição, né? Ou seja, você tem uma situação política ali acontecendo de fato, né? Então, não dá para dizer. Então, eu acho que a gente tem que ser ao contrário. Como é que politiza o shopping center, como é que politiza o consumo, como é que coloca os ativistas e as pessoas que trabalham com as causas, inclusive a OAB, os advogados ativistas, em todos esses lugares, né? Porque você acredita que o capitalismo tem margem para esse tipo de debate, em virtude do prejuízo causado aos... Sim, em qualquer lugar que houver algum tipo de discrepância, de injustiça, de assimetria, temos um fato político. Por que o shopping center estaria fora disso? Se a gente tiver uma situação de trabalho lá, né, de escravidão, de assujeitamento, vai ter que ter interferência política, né? Jorge. Eu vejo que o shopping center não pode ser um templo de consumo ascético, né, à sociedade. Ou seja, a sociedade entrou dentro do shopping. E aí, como é que você faz? A contradição está lá dentro. Não é mais aquela contradição do trabalhador e do patrão. Né? E vejam bem, há determinados recortes de seleção dos empregados no shopping que passam por filtros que são estranhos, são estranhos à própria sociedade brasileira. Há uma seleção de quem é empregado dentro do shopping, da loja, que a gente precisa entender com mais clareza, que vamos aprofundar um pouco os processos de discriminação na sociedade brasileira. Mas, enfim, isso não está em pauta. Mas o que está em pauta é que não é um lugar de asepsia. Não é uma ilha protegida, não é um paraíso, né, que você vai para a contemplação e que você vai consumir, etc. Tal. Os diretores de shopping, os lojistas, têm que entender que eles estão imersos numa sociedade desigual. E precisa aprender a lidar com essa desigualdade, precisa compreender que eles sim, o shopping center precisa entender, e sobretudo os shopping centers que estão na periferia, que eles têm um papel social a cumprir e não só um papel econômico negocial. O shopping center tem esse papel e tem esse entendimento, na sua opinião? Ele precisa ter esse papel, ele precisa ter clareza desse papel. Entendeu? Senão vai ficar fechando. Se ele não tiver clareza desse papel, ele não vai se construir jamais com um espaço de sociabilidade que, inclusive, nesses shoppings de periferia, eles podem cumprir um outro papel de encontro, de sociabilidade, de trazer os jovens, esses jovens se encontrarem. Por quê? Porque eles precisam também... A propriedade privada, ela precisa ter clareza que ela precisa ter uma dimensão pública. Porque se ela não tiver dimensão pública, nós estamos na barbárie. Essa não é uma discussão de agora, né? Há muito tempo já se discute, obviamente, o acesso, o direito à sociedade privada, o interesse público. Breno, do ponto de vista não só jurídico, mas da legislação brasileira, tem um conflito de interesse instalado ali e uma guerra de liminares que não tem previsão para acabar, né? Não. É mais uma questão controversa, polêmica, né, que continua essa batalha judicial. Né? Você teve agora o caso no fim de semana de uma decisão de primeira instância, né, e um grupo coletivo de advogados ingressou com uma ação, com habeas corpus, na segunda instância, e uma desembargadora de plantão no Tribunal de Justiça deu razão a eles, proferiu
uma decisão no sentido de modificar a decisão que proibia o rolezinho, né? Dentre vários argumentos, há o argumento daquilo que a gente falava, né? Como é que vai se executar uma decisão dessa sem cair no preconceito, né? E, no fim, a decisão não vigorou e o shopping acabou fechando as portas. Eu não sei nem se fechou antes ou depois dessa decisão. Talvez de segunda intervalo de horas. Exatamente. E aí entra o que o Jorge estava dizendo, né? Quer dizer, também seria bom, né, salutar, né, se o shopping aproveitasse isso, não só no aspecto social, mas também no aspecto econômico. Mas esse não é um debate, né? que também extrapola outras esferas? Por exemplo, a escola particular não pode dizer que não é responsabilidade dela pagar a conta do Estado não ter uma escola pública de qualidade? O hospital privado não vai dizer que, olha, não é responsabilidade minha, eu tenho o direito de exercer a minha atividade. É claro que existe um entendimento aqui instalado, mas determinadas entidades que conquistaram o seu espaço a reboque da desigualdade não podem chegar e falar, olha, não tem nada a ver com isso, não tem que eu pagar essa conta. O poder público é que tem que... Ele não pode reproduzir dentro desses espaços a desigualdade. Pelo fato de ter um espaço de interesse público. Exato, porque mesmo sendo um lugar privado, ele não pode reproduzir o espaço da desigualdade, né? Porque tem uma coisa que não dá para entender nesse paradoxo do cidadão, do consumidor, que só ganha direito quando vira consumidor, que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma classe média consumidora. É o que está dizendo aqui o Vitor Hugo pelo Facebook, né? Desde quando o shopping tem função social? Pergunta aqui do Vitor Hugo. Já comprar e vender, já é função social, meu Deus, é mercado, né? Mercado. Claro, tem algo mais, sociabilidade maior que troca e venda. Oferta e procura, né? Oferta e procura, trabalho, tá tudo lá. Será que a gente não pode civilizar o mercado nesse sentido? Que bom, a gente está tendo manifestações talvez com um outro ponto de vista, um outro lado da história, né? Alguma semelhança com os arrastões que aconteceram na década de 90, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro? Não, eu acho que o preconceito em relação ao rolezinho é o mesmo, né? Eu acho que, enfim, o próprio rolezinho não tem nada a ver com arrastão, né? Porque, Vamos trazer de novo aqui os nossos convidados, o Daniel, o Marcos, o Maicon, o Thiago. Meus caros, algum rolezinho previsto aí para os próximos dias que vocês vão participar? Dia 8. Dia 8, onde? Como é que vai ser? Quantas pessoas já estão envolvidas, Daniel? Diz aí. Taquera. Vocês estão com informações de que quantas pessoas vão participar? Já tem alguma... Não, expectativa não sei, não sabemos não. O número exato ainda não sabemos não. Já está rolando, já que vai ter dia 8, já faz um tempo que já estão divulgando. O boletim do dia 8. Do dia 8? Tá certo. É pelo Facebook, né? Pela rede social que está sendo divulgada, né? Thiago, Maicon, Marcos, Daniel, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade para vocês. A gente agradece, Que mensagem você quer deixar aí, Daniel, para o público que está te ouvindo? Você que disse que, obviamente, a televisão está aí também diretamente envolvida, trazendo algumas discrepâncias no que diz respeito ao rolezinho. O que você tem a dizer para a sociedade brasileira que está te ouvindo nesse momento? Só queria dizer aí, que o rolezinho aí, como eles estão falando, não é tudo isso, não é grave, é só nós jovens querendo se divertir. E queria dizer para minhas fãs aí, que eu vou estar nos rolezinhos, hein, que eu não tô com medo não, e pode vir que nós vamos tirar foto, vamos fazer vídeo. Oi, rapaziada, aqui, somos MC, e nós queremos nossas fãs aí no rolezinho, e pode vir geral, e ninguém vai estar com medo não, nós vai tudo encostar para curtir mesmo, e nós vamos curtir. Dar foto das fãs, fazer vídeo, pegar os contatos. Pegar as mulheres, né, mano? Tá ligado. Tá certo, pessoal. Boa noite para vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela participação no programa de hoje. Alô, obrigado. Bom, aqui nós estamos com mais participações, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, né? Hipocrisia. Existe, obviamente, um preconceito racial neste país, porém atos como estes, tais dos rolezinhos, somente mostram que alguns não sabem conviver com as diferenças, que não começou agora, vem de séculos de, obviamente, desigualdades sociais. Essa é a participação aqui, ficou sem nome, pedi para a produção, acho que é o Carlos Augusto da Cunha, via Facebook. A gente está vendo ali que os desdobramentos dos rolezinhos, obviamente, vão acontecer por um tempo. Que futuro vocês preveem dessa discussão?
Bom, eu acho que ela vai se espanar cada vez mais por outros espaços, né? Porque eu acho que é uma juventude, né, que vem da periferia negra, que está chegando no shopping center, na universidade, nos espaços, na televisão, no jornalismo, né? E são eles, e é a entrada deles nesses espaços, que eram lugares de exclusividade, de certo privilégio de uma classe média branca, que eu acho que vai mudar esse país. Agora, né? pegando Porque esse momento a gente estava falando agora há pouco sobre perdão temas. te interromper, Ivana. Tá. A gente estava falando agora há pouco sobre as manifestações do ano passado, obviamente sobre os desdobramentos. Sim. 7, 8 meses se passaram e a gente, nesse momento, não está vendo, no nível que estava em junho do ano passado, a quantidade de pessoas nas ruas. Não era para também ter continuado, porque a reboque disso que você está falando, obviamente, veio para ficar e, obviamente, a juventude está aí para dizer a voz. A juventude e a sociedade estava na rua. Sim. E não está mais. Porque eu Como é acho que vocês lidam com esse tipo de informação que é, assim, os movimentos, não vou chamar de movimentos, mas esse tipo de episódios perderem um pouco de força? Porque eu acho que a rua não é o único lugar, né, das mudanças, dessas transformações. O que a gente faz depois de ir para a rua? E eu acho que aí são essas questões. Na batalha, enfim, na política, no Congresso, em outros espaços de disputa política. Então a rua é um deles. Jorge. Eu acho que a qualquer momento pode voltar à rua. Eu acho que esses movimentos, esses episódios, práticas, elas trazem questões de fundo. E nós precisamos saber apanhar essas questões de fundo e trabalhá-las no campo da política. Não é? Ou seja, de que imaginário está sendo colocado para a sociedade, que projetos estão em disputa. Não é? E quando eu olho para um shopping center, eu acho que ele não tem a cara do Brasil. Ele não é um projeto de Brasil, ele não é um projeto de sociedade. Não é? Mas é justamente onde não tem a cara do Brasil, onde não tem um projeto de sociedade, que, de certo modo, nós estamos investindo um mergulho profundo nas nossas contradições. Entender que esse mundo do consumo asséptico, reservado, não é, exclusivista, não é, ele não tem futuro para construir a sociedade que nós queremos, a sociedade do futuro. Não é? É preciso que a gente entenda, como eles falam muito bem, esses jovens, né? O shopping é um lugar de iguais e que não sabe tratar com a diferença. Talvez, no fundo, o shopping center seja um pouco a cena da sociedade brasileira, uma síntese da sociedade brasileira, onde a nossa completa incapacidade, indelicadeza de tratar aquele que é diferente da gente. Né? Então, eu acho que esses movimentos trazem para a gente a possibilidade de a gente apanhar nesse campo, né? Assim, essas flores e esses espinhos da sociedade brasileira e saber interpretá-los na direção de politizar essas questões. E eu acho que chama atenção, mais uma vez, né? E são os jovens que estão entrando nessa cena pública. Né? E isso é extremamente importante para a sociedade, porque os jovens estão agora chamando para si, a seu modo, né? Um reconhecimento social. É sempre muito difícil falar da juventude de cada geração, né? Cada geração estava envolvida aí num contexto, a gente está vivendo esse ano, 50 anos do golpe militar, obviamente a juventude daquela época tinha outras premissas, outras características no Brasil para, obviamente, estar nas ruas. Hoje em dia, o acesso à tecnologia, o acesso maior a bens de consumo. Breno, que cenário você prevê aí de atuação da juventude no campo da política, né? Porque, obviamente, expoentes surgem, né? Como a Ivana disse muito bem aqui, a discussão passa para outro fórum, vai para uma outra assembleia, vai para a praça, vai para a reunião de condomínio, vai para outras esferas. Que expoentes você está percebendo aí dessa juventude, dessa nossa geração? Sem dúvida, eu concordo com ele e aprender com o Brasil real, né? Agora, teve uma questão, Brito, que você citou, eu queria falar só uma coisinha, se há semelhança ou não com os arrastões do início da década de 90. Foi pergunta, né? aqui feita pelo Facebook. Exato. A gente teve uma declaração que, sob aspecto jurídico... Pergunta da Maria Cecília. Exato. Sob aspecto jurídico, o secretário de Segurança Pública, quando se referiu ao rolezinho, sob aspecto jurídico, ele foi muito bem. Você está falando do secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, exato, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele foi muito bem. Né? Mas nós tivemos a Polícia Militar informando que no dia marcado para o rolezinho em determinados shoppings, a Polícia Militar iria fazer uma revista ostensiva nos ônibus que viriam de outras localidades. Né?
não tem como não ser uma política de segurança pública, né, ou uma ação preventiva de segurança pública que não caia no preconceito. A gente vai citar daqui a pouco Rosa Parks. Pois é, não tem como. Então, são todas essas questões complexas, né, de um Brasil que está aí se mostrando novo, né, como o Jorge disse, todos nós estamos aprendendo a lidar com isso, inclusive os governos. Né? Parte da dificuldade vem da falta de conseguir se comunicar, né? Muitas vezes entre governo e manifestantes. Né? E vamos continuar aprendendo, porque esse ano aí de 2014 vão ter muitos eventos, né, que vão acabar suscitando diversas manifestações. Obviamente a gente está percebendo aí a mídia internacional, né? Citei aqui agora brevemente veículos como É o País, o Le Monde, a BBC, mostrando como as complexidades do Estado brasileiro são até muito mais relevantes do que, obviamente, eventos que estão aí com seu grau de relevância, mas já são, né, historicamente algo já em debate. Temos aqui o Theo falando, olha, o rolezinho não é um movimento, tornou-se ali um momento talvez de manobra política. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre envolvimento político. Como é possível tratar com educação e falar sobre educação no momento da violência? É aquela coisa, né? Você está falando na consequência e tentando refletir sobre a causa, né? Obviamente a polícia, na maior parte dos casos, chega na consequência, mas dificilmente está envolvida ali. Na verdade, a gente causa. teria que perguntar exatamente como é que educa. O Estado educa a sua polícia, né? Porque é a mesma polícia que mata na favela, que constrange no shopping center, que faz a repressão, às vezes, de maneira inadequada também numa manifestação política na rua. Então, vejam só, a gente tem um elo aí, né, de um Estado que eu acho que, na verdade, quem deveria ser educado seria o Estado, os empresários e a elite brasileira, que precisa de educação. A gente já fala os meninos, essa né? citação da polícia, Ivana, me permite dizer, a gente já falou isso há 50 anos, né? Que obviamente já há exato. repressão. E aí, vamos continuar falando durante quanto tempo? E nas manifestações, esses erros policiais vieram à tona no asfalto, né? Exato. Tudo aquilo que já é feito há muitos anos nos guetos, Contra né, os jovens acabou brancos. aparecendo Exato. no asfalto, no centro da cidade, né? Tá aí, pelo menos Absolutamente mostra-se esses desproporcional, infinitamente desproporcional ao conjunto da manifestação, ou seja, incapaz de atuar numa situação de conflito. Né? A gente passa a falar, né, Jorge, sobre a formação policial, né? Desde pelo salário, contrário, desde educação, pelo contrário, técnica. ela age numa situação de conflito indo para o confronto, ou seja... E mais jovens policiais negros vindo da periferia. Mas a questão não são os indivíduos, né? Efetivamente, né, quer dizer, é a corporação e como ela é orientada, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que lembrar aqui, né, que essa é uma discussão que ela tem que ser, a gente tem que linkar esses pontos, né? Então, e na verdade, só passa a incomodar quando chega no espaço branco, no espaço da classe média. Então, enquanto os meninos não entraram dentro do shopping, não tinha problema nenhum. Por isso tem toda uma discussão, não, eles podem se divertir fora do shopping, longe da universidade, longe dos nossos espaços de exclusividade. Então, isso é muito dizendo perverso, aqui, ó, os rolezinhos são uma Muito versão perverso. amplificada, os rolezinhos, pelas redes sociais, do que sempre aconteceu nas periferias? Exato. Eu acho que é. Concorda, Jorge? Sempre aconteceu no sentido dessa busca do encontro, dessa busca da invenção, da criatividade, do afeto, né? E de se conhecer e conhecer o outro. Né? Eu acho que só que agora eu vejo que essa juventude, né, pelos acessos que ela tem, em termos de educação, pelos acessos à informação, né, e por estar em uma geração, né, que tem uma capacidade incrível, né, de fazer contato, né, ela não quer mais ficar sitiada, ela não quer ficar mais guetificada. Né? Então, nós estamos diante de uma juventude que quer visibilidade e quer ser reconhecida. E onde que ela vai buscar isso? Na periferia? Não, ela tem que vir para o centro. Quer circular na cidade inteira. Fazer barulho, né? E circular na cidade toda, né? Breno, que cenário sim, você prevê agora para os 6 meses que antecedem 6 meses não, né? Já estamos quase em fevereiro, né? 5 meses que antecedem uma Copa do Mundo. Há uma grande expectativa de como as metrópoles, né? As 12 cidades-sedes irão abrigar não só turistas, delegações, mas a voz da sociedade, né? Que perspectiva você tem? Olha, eu acho que, no fundo, né, tudo deve ou deveria ser uma questão de equilíbrio. Né?
Os manifestantes, eles nem sempre estão certos, né? Muitas vezes eles erram, né? Assim como as forças, os órgãos estatais também, né? Por hora acertam, hora erram, né? E a gente vai aprendendo com isso tudo, né? Para a gente poder ter uma sociedade plural e democrática, né? Em que ocorram manifestações, né? Em que ocorram rolezinhos pacíficos, né? Para a gente terminar com aquilo que o Jorge falava, essa segregação e esse medo, né? Que a classe média e a classe alta tem, né? Isso não tem razão de ser, né? Agora, os lados, né? Têm que ser ouvidos, né? E tem que fazer a coisa certa. Jorge, obrigado pela participação no programa de hoje, suas considerações finais. Fazer uma última pergunta para você. Esse bom senso, né, que a gente, obviamente, nas palavras do Breno, aí, a gente tenta cobrar, muitas vezes ele não faz nem parte da conversa, né? Porque há, obviamente, posicionamentos políticos de que é preciso, às vezes, derrubar o Estado para construir o Estado, é preciso realmente partir para um ato de violência como um protesto. É difícil essa realidade que o Breno prevê ali de um bom senso generalizado para se ter atividades pacíficas a todo momento, né? O que você acha? Difícil isso? É mais um mundo romântico ou é realmente algo que dá para se imaginar? A nossa sociedade, ela precisa reconstruir a dimensão utópica da existência, né? Eu acho que nós perdemos muito a nossa dimensão utópica a partir de que nós passamos a centrar nossa vida no consumo, no ter, no ganhar, na competição. E isso só tem acirrado e aprofundado as contradições, né? Eu acho que nós precisamos ser capazes de reconstruir a utopia, né? Uma utopia generosa, da convivência entre diferentes pessoas que constroem a sociedade, né? Ter os seus espaços de fala reconhecidos, né? Ter as suas reivindicações negociadas, né? E, sobretudo, entendidas como legítimas, né? E a gente, de fato, construir um projeto de democracia, né? Que ele se paute na igualdade e na diferença. Na igualdade de possibilidades, das condições objetivas da existência, educação, saúde, habitação, mobilidade, né? Nas condições objetivas, né, da nossa existência, com aquela subjetividade necessária, né, para a nossa existência, que é a nossa orientação sexual, a nossa raça, a nossa etnia, e ter orgulho disso tudo, né, e saber que essas dimensões subjetivas da nossa existência, o rolezinho, né, ele tem muito mais uma dimensão subjetiva da existência do que uma dimensão objetiva do consumo. Até para praticar uma palavra chamada tolerância também, né? Ou seja, o respeito e a generosidade. Pela participação. Ivana, suas considerações finais, obrigado pela presença, boa noite. Obrigada, boa noite. Eu acho que o que está em questão, efetivamente, é a partilha da cidade, é essa mobilidade dos sujeitos sociais. Eu acho que é esse medo, de novo, voltando, ancestral, enfim, uma elite branca diante da potência, inclusive, desses jovens que vêm da periferia, dessa juventude negra periférica. Eu acho que está muito arraigado, né? Eu acho que a gente tem que pensar, assim, num projeto de educação da elite brasileira, do Estado, da polícia. Eu acho que isso é um projeto, né? Quando a gente fala do bom senso, eu acho que, eu sempre me pergunto, mas esse bom senso tinha que vir das classes cultas, depende do ponto de vista, né? Obviamente, né? Esse bom senso tem que vir de outros difícil de se cobrar. lugares. E quando a gente vê os meninos falando, fica tão claro, né? É verdade. O que eles querem é uma democracia mínima. Vamos partilhar o ar-condicionado, a praça da alimentação. Será que a nossa elite brasileira não consegue nem partilhar esse mínimo? Né? Pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Breno, obrigado. Obrigado, Brito. Foi um prazer. Jorge, obrigado. Meus caros telespectadores, internautas, vocês todos que participaram do programa pela internet, aos nossos colegas do Rolezinho também, da Zona Leste de São Paulo, muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. O Sala Debate fica por aqui. Ele reprisa aos domingos, às 9 da noite, no Canal Futura. E se preferir, acesse no site do Canal Futura na internet, futura.org.br. Procure Sala Debate /Rolezinhos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.